Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 44º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde vou retomar a apresentação de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns, alguns são clássicos absolutos mesmo, clássicos absolutos da história da música. 2 deles, inclusive, estão no top 5 dos 500 melhores álbuns sempre para a revista Rolling Stone. E o primeiro álbum de hoje é o exemplo disso. Portanto, primeira recomendação de hoje, clássico absoluto, o Stevie Wonder, com aquela que é considerada a sua obra-prima, Songs in the Key of Life, álbum de 1976. Isto é quase unânime que esta é considerada a obra-prima da carreira do Stevie Wonder, é o álbum de mais sucesso comercial e nas críticas também, embora haja algumas pessoas que prefiram o Inner Visions, que é de 73, que não o tenho ainda, mas certamente o irei ter. Este também o tenho há pouco tempo. Aliás, e quando eu apresentei aqui há uns 2 vídeos atrás um álbum do Stevie Wonder, disse que gostaria de ter aqui o Songs in the Key of Life, disse na altura que estaria para ver e entretanto já o comprei. Este Songs in the Key of Life, na tal lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns sempre, na lista mais atualizada está na posição número 4. Pronto, mas as listas valem o que valem, mas é quase unânime que este aparece em todas as listas dos melhores álbuns de sempre. Este é o 18º álbum de estudo da carreira do Stevie Wonder. Teve 5 singles e teve muito sucesso. Ele chegou à posição número 2 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 1 nos Estados Unidos. A crítica foi unânime, a crítica foi completamente unânime. Ele teve nota máxima em quase todas as críticas da especialidade. E foi induzido no Grammy Hall of Fame em 2002. Foi também nos Grammys nos Estados Unidos, ganhou o prémio do álbum do ano e em 7 nomeações ganhou 4. Portanto, em 7 categorias ganhou 4 e vendeu mais de 5 milhões de discos em todo o mundo, o que é de destacar porque é um disco duplo. Portanto, este Songs in the Key of Life é um disco duplo. Aliás, se há um defeito que algumas pessoas apontam a este álbum do Stevie Wonder é o facto de ele ser duplo. Eu sigo um youtuber há cerca de um mês nos Estados Unidos. O senhor já dá alguma idade, ele já tem mais de 60 anos, mas eu gosto dos vídeos dele e tenho seguido com atenção. Ele ainda a semana passada fez uma lista dele, um vídeo com uma lista daquele que considera os 10 melhores álbuns de sempre. E ele coloca este do Stevie Wonder em segundo e coloca-o em primeiro, aquele que a Rolling Stone também coloca em primeiro, o What's Going On do Marvin Gaye, mas ele coloca este do Stevie Wonder em segundo e disse que só não o coloca em primeiro por ele ser duplo. E aponta ele diz que o único defeito que ele tem é de ser duplo. Se ele fosse um disco simples, que certamente o colocaria em primeiro lugar. Portanto, isto é um álbum fantástico mesmo. Nem vou destacar aqui músicas, porque ele é todo bom. Apesar de ser duplo, eventualmente eu compreendo o que as pessoas dizem, poderá ter aqui muita coisa que se calhar poderá se tornar redundante, mas é um álbum excelente. É como o dos Rolling Stones, o Exile on Main Street, que muita gente também o critica por ser duplo. Não tenho problemas nenhuns, considero também um álbum excelente. Aqui a destacar a música mais conhecida, tem várias, mas talvez a Isn't She Lovely. Primeira recomendação de hoje, um grande disco, um clássico absoluto. Stevie Wonder com a sua obra-prima Songs in the Key of Life. Se a primeira recomendação de hoje
era um clássico que toda a gente conhece. A segunda, nem por isso. A segunda, nem por isso. Aliás, eu conheço este álbum talvez há um ano, se calhar pouco mais do que isso. Portanto, mas é um álbum para o qual eu peço especial atenção. Porque é um álbum, eu tenho, ainda nem há uma semana o tenho, mas é um álbum que eu já conheço durante este ano, aprofundei-me aqui no álbum e sempre o quis ter e entretanto o consegui. Portanto, segunda recomendação de hoje, e este é um álbum, acaba por ser um álbum ao vivo, não é nenhuma banda em específico, portanto eu vou anunciar só o título do álbum, porque isto são 5 músicos que se reuniram aqui para gravar este álbum. Portanto, segunda recomendação de hoje, Jazz at the Paint Shop. Portanto, este álbum é de 1977. Isto é um disco brilhante. Brilhante mesmo. Aliás, eu conheci este disco através do meu amigo Miguel Monteiro, que me falou há coisa de um ano aqui neste disco, e ele é uma pessoa que gosta de discos, nomeadamente discos de jazz e bem gravados, e ele disse que este é considerado um disco, uma referência na audiofilia, e eu fui investigar sobre o disco. Durante este último ano investiguei bastante aqui sobre o disco, e isso é quase unânime entre os audiófilos. Portanto, isto é uma referência de gravação de um disco. A gravação é soberba mesmo, soberba. Portanto, ele foi gravado ao vivo num clube de jazz, esse que na Suécia. 5 músicos: Arne Domnerus, Bengt Alberg, George Riedel, Egil Johansson e Lars Erstrand, que juntos fizeram a interpretação de vários clássicos do jazz. E esta minha edição é simples porque o álbum é duplo. Portanto, esta minha edição é uma edição que compila as melhores músicas do álbum. Esta minha edição tem 6 músicas e a edição original, que são 2 discos, são 6 músicas. Como já disse, é considerado pelos audiófilos uma referência absoluta em termos de som. E aparece, eu até estive a ver um artigo sobre os álbuns mais audiófilos de sempre. Eu já trouxe aqui vários, e este aparece nessa lista, entre uma lista em que consta o Dark Side of the Moon dos Pink Floyd, já trouxe aqui, o Age do Steely Dan, que já trouxe aqui, o Hotel California dos Eagles, que também já trouxe aqui, o Brothers in Arms dos Dire Straits, que também já trouxe aqui, o Kind of Blue do Miles Davis, que também já trouxe aqui. O único que aparece também nessa lista, que eu não tenho, nem conheço o álbum, conheço só o artista, mas não conheço o álbum, é um álbum do Lyle Lovett. E também este aqui, Jazz at Pawn Shop. É assim, dos discos que tenho na minha coleção, o Age do Steely Dan é claramente o que tem melhor gravação. Depois tenho uma coletânea do Miles Davis, uma coletânea japonesa, que para mim é a segunda que tem melhor som na minha coleção. E depois é claramente este aqui, Jazz at Pawn Shop. Mas para mim este tem mais mérito, porquê? Porque tanto o Age do Steely Dan como a coletânea do Miles Davis, quer mesmo até o Kind of Blue do Miles Davis, são discos que tiveram muita produção. Para se chegar ao resultado final, houve muita mexida no disco para chegar ao melhor resultado final. E este aqui não. Portanto, ele foi gravado e foi assim que foi lançado. E o resultado que saiu daqui é qualquer coisa de extraordinário, é uma qualidade absurda mesmo, absurda. Portanto, eu dou muito mais mérito em termos de gravação ao aqui ao Jazz at Pawn Shop. Quem não conhecer, e acho que se calhar 98% das pessoas não o conhece, sigam o meu conselho e vão ouvi-lo. Até porque é assim, se os outros álbuns eu considero que são álbuns
que têm que ser ouvidos num bom sistema de som, este aqui pode ser ouvido em qualquer lado. Portanto, a primeira vez que o ouvi até foi no YouTube e fiquei logo rendido ao álbum. Portanto, este pode ser ouvido em qualquer lado, em qualquer formato, que ele soa sempre bem. O que eles fizeram, aquilo que estes 5 músicos fizeram aqui neste álbum, devia de ser caso de estudo, porque o resultado final é absurdo mesmo, absurdo. Mesmo quem não gosta de jazz, certamente que ficará rendido a este disco. Portanto, segunda recomendação de hoje, Jazz at the Paint Shop. Portanto, um disco, uma referência absoluta em termos de som. A terceira recomendação de hoje é de uma banda. Eu não é a primeira vez que trago um álbum aqui da banda. Eles têm 3 álbuns de estúdio. Eu tenho os 3 em CD e em vinil tenho 2. Mas este para mim é claramente o melhor. É o álbum de estreia. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Sugar Cubes com o seu álbum de estreia Life's Too Good, álbum de 1988. Portanto, os Sugar Cubes eram islandeses e estiveram ativos entre 86 e 92 e, como eu já disse, lançaram 3 álbuns, incluindo aqui este álbum de estreia, que para mim é considerado, para mim é o melhor, e na maior parte das críticas especializadas também o consideram o melhor. Portanto, daqui saíram 5 singles e ele chegou a número 14 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 54 nos Estados Unidos. O que acabou por ser muito relevante, porque eles eram completamente desconhecidos, apesar de, assim, a vocalista aqui dos Sugar Cubes é uma figura importante na história da música. Eu já trouxe aqui álbuns da artista, é a Björk. É uma artista que eu gosto bastante. Já trouxe aqui os 2 primeiros álbuns da Björk, que eu considero que são os melhores. E ela era a vocalista aqui dos Sugar Cubes e depois saiu da banda em 92 e eles acabaram por terminar para se lançar a solo. Mas qualquer um dos 3 álbuns dos Sugar Cubes é muito bom. E as críticas também foram muito boas. Portanto, este Life's Too Good apareceu em várias listas dos melhores álbuns do ano. Não no primeiro lugar, mas sempre ali bem classificado. Recomendo qualquer um dos 3 álbuns dos Sugar Cubes. Se há um ou outro álbum da Björk que eu não gosto, dos Sugar Cubes gosto bastante dos 3, mas a destacar aqui claramente o álbum de estreia. Portanto, a terceira recomendação de hoje, Sugar Cubes com o seu Life's Too Good, de 1988. Passando aqui para os CDs, portanto, a quarta recomendação de hoje é um clássico dos clássicos também. Se o do Stevie Wonder é o 4º melhor álbum de sempre para a Rolling Stone, este é o 2º melhor álbum de sempre para a revista Rolling Stone, um clássico absoluto. Portanto, quarta recomendação de hoje, os Beach Boys com a sua obra-prima Pet Sounds, álbum de 1966. E assim, eu não posso dizer que seja um grande fã dos Beach Boys, mas tenho muita coisa, nomeadamente em CD. O que eu tenho em vinil são 2 ou 3 coletâneas, mas em CD tenho muita coisa e claramente não podia deixar de ser a obra-prima, o Pet Sounds. É o 11º álbum de estudo da carreira dos Beach Boys, eles que se lançaram, iniciaram-se em 1961, portanto eles têm 61 anos de existência. Este Pet Sounds é um dos mais aclamados álbuns de sempre, tal como já disse, ele na lista mais recente da Rolling Stone aparece como o 2º melhor álbum de sempre. E noutras listas de outras revistas até aparece como o melhor. Portanto, eu costumo referenciar a lista da Rolling Stone porque a Rolling Stone é capaz de ser a mais conceituada. Ele chegou a número 2 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 10 nos Estados Unidos. Portanto, isto na época. Eles
basicamente o cérebro dos Beach Boys era o Brian Wilson, e depois tinha outros membros, nomeadamente os dois. Eles eram 3 irmãos Wilson, mas aqui claramente o gênio era o Brian Wilson. E os Beach Boys são das bandas mais aclamadas de sempre. Não só aqui o Pet Sounds, mas a banda em si é das mais aclamadas de sempre. E foram induzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 1988. Portanto, quarta recomendação de hoje, não há muito a dizer. Toda a gente conhece aqui o Pet Sounds dos Beach Boys. A quinta e última recomendação de hoje é de uma banda, não posso dizer que seja grande fã, mas gosto. Em vinil não tenho nada da banda mesmo, mas em CD tenho muita coisa, quer álbuns, quer coletâneas, quer discos ao vivo. Mas é uma banda que eu gosto, não posso dizer que seja uma banda que eu adoro, também por uma razão que depois passa a explicar. Quinta e última recomendação de hoje, os Blur, com aquela que é considerada a sua obra-prima, Parklife. Este é o terceiro álbum de estudo da carreira dos Blur. Este Parklife foi lançado em 1994 e teve 5 singles. Ele chegou logo a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido. Eu disse que se calhar não é das minhas bandas preferidas, porque assim, eu já disse aqui, eu sou mais Team Oasis, e havia uma rivalidade muito grande na altura, uma rivalidade mesmo quase doentia entre aqui os Blur e os Oasis. Uma rivalidade pelo título dos reis do Britpop. O Britpop estava em alta na altura. Eles chegavam a lançar os álbuns no mesmo dia, portanto, aquilo era mesmo uma rivalidade levada ao extremo. Mas eu aqui considero que o Parklife acaba por ser ligeiramente melhor que o álbum desse ano, que foi o álbum de estreia dos Oasis, que é um álbum excelente, o Definitely Maybe. Mas no ano a seguir, quando a rivalidade estava mesmo ao rubro, eles foram lançados, penso que no mesmo dia, o álbum dos Blur. Este é de 94, portanto, em 95 os Blur lançaram o quarto álbum de estúdio e os Oasis o segundo. E aí os Oasis ganharam. E ganharam, quer em críticas, quer mesmo em termos de vendas. Só que eu acho que a carreira dos Blur acabou por ser mais consistente, tanto é que eles continuam até hoje, embora com alguns interregnos, até porque o vocalista, o Damon Albarn, também depois teve outro projeto paralelo, os Gorillaz, mas não tinham tanta polémica dentro da banda como os Oasis tinham com os irmãos Gallagher, que não se entendiam e não se entendem, e depois terminaram. Os Blur acabaram por ser mais discretos nisso e acabaram por ser mais consistentes na sua carreira. Mas voltando aqui ao Parklife, isto é uma obra-prima do Britpop. As críticas foram excelentes, fabulosas, e é claramente o melhor álbum da carreira dos Blur e o mais sucesso comercial. Portanto, teve aqui uma grande música. Ele teve 5 singles, mas claramente aqui a grande música que toda a gente conhece é a Girls and Boys. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os Blur com um grande disco, Parklife de 1994. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.